Amém, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estão todos bem, confortáveis? Ninguém está com fome, ninguém tem motivo para ficar divagando, né? Vamos abrir a Bíblia nesse momento então. No Evangelho de João, eu gostaria de ler dois textos, apenas um versículo em um texto e alguns versículos em outro texto. No capítulo de número 15 de João, eu gostaria de ler apenas o versículo de número 5. E depois nós voltamos um pouco em João para o capítulo 6, a partir do 35. Mas vamos ler primeiro João 15, 5. Todos acharam? Diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vamos para João capítulo 6, versículo 35 ao 38. João capítulo 6, do mesmo evangelho, volta aí só alguns capítulos. Capítulo 6, versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais me visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Podeis assentar. A hora agora é de vocês. Como se diz, o show agora é com vocês. Vocês vão participar também. E o nosso tema de hoje é um tema bem complexo, porque não era um tema para estar tratando com adolescentes. Essa viral de baixa autoestima, lógico que nós vamos falar da autoestima, mas não tem como se falar de uma coisa sem pelo menos ter uma noção da outra. Nós vamos ver primeiro o que não é a autoestima, e depois nós vamos entrar pela Bíblia no que é verdadeiramente a autoestima. Alguém pode dizer: mas evangelista Cláudio, na Bíblia tem falando de autoestima, de baixa autoestima, essas coisas e tal? Não claramente, não com essas palavras, mas na Bíblia tem reflexões na vida de homens de Deus que passaram por experiências bem difíceis. E também a Bíblia nos mostra o que é a verdadeira autoestima. Pois bem, esta palavra autoestima, como todos já devem ter visto, inclusive no cartaz aí virtual, no WhatsApp, é uma palavra composta, né? Auto, aí vem o hífen, e estima. Alguns escrevem autoestima tudo junto, mas a palavra auto é uma palavra separada. Ela tem a sua própria o seu próprio objetivo, sua própria função na escrita. Estima tem outra coisa. Juntou as duas, torna-se autoestima. Interessante notar que a palavra estima é uma palavra que faz com que você viva em relação ao outro. Então a estima é você respeitar, amar, tratar bem, cuidar do seu próximo. Mais interessante notar que a autoestima é tudo isso voltado para si, para a própria pessoa. Interessante que a Bíblia nos fala de amar. O conceito da Bíblia de autoestima é um pouco diferente do que o próprio dicionário da língua portuguesa reflete sobre a autoestima. A autoestima, segundo o dicionário, é o amor próprio, amar a si mesmo, né? Ter toda aquela coisa que você poderia fazer para o outro, para você. Mas a Bíblia já mostra que à medida em que eu faço isso para com os outros, em mim isso já vai se tornando uma realidade. É preciso que primeiro em mim essa realidade se construa, para que eu possa então
experimentá-la e vivenciá-la para outrem. Ou seja, primeiro tem que começar em mim, alto, para dentro. Automóvel, por exemplo, velocidade, força, motora, dentro. Então o carro é um automóvel, dentro dele tem a própria força capaz para fazê-lo correr e se mover. Pois bem, dentro de nós é preciso que tenhamos essa estima. Agora é interessante notar que nunca se escreve em baixa estima sozinha, geralmente é baixo autoestima. Por quê? Não tem nenhuma frase que se diga nenhuma autoestima. Não tem, mas só a baixa. Por quê? Porque ninguém de si próprio jamais se tirará tudo o que tem em relação à própria estima. Alguma coisa tem, alguma fagulha tem. E tem uns que exageram tanto na autoestima que se torna soberbo, egocêntrico e só reflete ele mesmo em tudo que ele faz. É tudo ele, tudo para ele pode tudo, ele sabe tudo, ele tem tudo, ele é autossuficiente, não precisa de ninguém, não precisa de pai, não precisa de professor, não precisa de colega. Isso aí já é o exagero para lá. Agora existe o outro exagero para baixo, que é uma baixa autoestima, ou seja, uma estima abaixo da média, abaixo do normal. A autoestima é o normal. Mas a autoestima da Bíblia, será que é a mesma autoestima do dicionário que se fala na sociedade, na psicologia e nos estudos da relação social? Será que é a mesma? Nós iremos ver isso nessa noite, nessa manhã, aliás, desculpe-me. Mas vamos ver uma coisa interessante nesse próprio texto que nós lemos. Lá em João 15:5, o evangelista João fala, repassa, escreve os escritos de Jesus. Ali é Jesus quem está falando. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus diz, ele é a videira. Por que ele é a videira? Porque ele é o tronco da qual a raiz está ligada solidamente, firmemente, e dela extrai tudo o que é necessário para os ramos, para as folhas e para os frutos. Jesus disse: eu sou a videira. A árvore funciona assim. Por que ele se comparou a uma videira? Porque Jesus é a fonte da vida, é a fonte da manutenção da vida, é a fonte de tudo. Por isso ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos, as varas. Quem são vós? Ele estava se referindo aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que creram nele. Então ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, as varas. Aí ele disse: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Note, o nosso sucesso, o dar frutos, o realizar com sucesso, realizar com perfeição, realizar corretamente, nós não podemos jamais dizer que isso virá de nós. Precisamos de Jesus, dependemos dele. Assim como um galho da planta, se ela for cortada e separada do tronco da árvore, esse galho vai secar, murchar, morrer, não vai produzir frutos. Mas se esse galho estiver ligado à árvore, ao tronco, à videira, por isso Jesus disse: dará muito fruto. Por quê? Porque ela vai receber vida, vai receber condições apropriadas para dar fruto, para o seu fim, que é dar fruto. Os frutos, digamos aqui, que sejam as obras, que sejam as nossas atitudes, as nossas ações, e tem que ser bons frutos. A Bíblia muitas vezes faz um paralelo e uma espécie de dando a entender às pessoas o seguinte, que o fruto bom serve para se comer, nutre e é bom para tudo, é saboroso, é belo, é gostoso, é nutritivo e tal. Mas o mau fruto, segundo a Bíblia, não serve, não é bom para a vida, não é bom. Então ele fala do bom fruto e do mau fruto, fala da boa árvore e da má árvore. Então, más atitudes, má árvore, boas atitudes, boa árvore. Não há uma boa árvore que dê más atitudes, nem uma árvore má que dê boas atitudes, que dê bons frutos. Então entendam, Jesus falou isso, mas no final ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Eu gostaria de perguntar a todos vocês aqui: um dia vocês vieram da barriguinha da mãe de vocês? Vocês não vieram por uma cegonha? Não foi isso?
Está errado se ensinaram assim. Vocês vieram da barriguinha da mãe de vocês bem pequenininho. Não tinham cabelos, não tinham dentes, não tinham capacidade de andar, não tinham capacidade de falar, até mesmo para olhar tinham dificuldade. Nada em você funcionava bem. Quem foi que lhe ajudou, lhe nutriu, lhe preparou, lhe ajudou até você chegar na idade que tem hoje? Seu pai e sua mãe. Seus pais lhe ajudaram. Então você dependeu deles fisicamente para vocês chegarem onde estão. Porque imagine só, se uma mãe tivesse um filho e o deixasse sozinho num determinado lugar ali, sem ninguém ajudá-lo, ele sobreviveria? Não, ele morreria. Mas se você está aqui, é porque você dependeu de alguém. Alguém te ajudou, e esse alguém foram seus pais. A fonte, o tronco de onde vocês saíram. Referente a Jesus, espiritualmente, ainda é muito mais profundo, porque nós dependemos dele para tudo, inclusive a nossa vida inteira, durante todo o nosso viver e durante toda a eternidade, dependeremos de Jesus, não poderemos viver sem ele. Mas voltando para João 6, no versículo 35, eu gostaria de já mostrar para vocês o contrário de uma atitude que Jesus toma, de uma fala de Jesus, que é o primeiro sinal de uma autoestima bem declarada, bem resolvida. Versículo 35 de João 6, Jesus diz, o que é que Jesus diz? Quem é que está com a Bíblia? Quem poderia ler para mim? Só a primeira parte. Pode ler. Pronto, só até aí. O que foi que Jesus disse? Eu sou. Essa palavra eu sou identifica o quê? Identifica que você tem uma identidade, que você sabe quem você é, que você está afirmando com segurança, eu sou. Agora você é o quê? Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas agora eu pergunto para cada um de vocês, o que é que vocês são? O que vocês acham que são? Por que vocês acham que são o que são? Vocês realmente podem dizer, eu sou feliz? Eu sou realizado? Eu sou uma pessoa que tenho uma roda de amizade, tenho os meus pais como algo muito sólido, muito maravilhoso para mim. Vocês têm essa identidade? Vocês podem dizer, eu sou? Jesus está nos ensinando aqui uma coisa, uma afirmativa com segurança e com identidade. Eu sou. Agora a segunda coisa interessante, irmãos, é que além dessa autoafirmação de Jesus, de identificar quem ele é, ele diz também o que ele é logo em seguida como sendo o recurso para outrem. Eu pergunto para vocês, o pão foi feito para outro pão se alimentar dele? Não. O pão foi feito para que alguém, outra espécie dele, se alimente. A bananeira, ela come do seu próprio fruto? Ela come sua própria banana? Não. Quem já viu aqui uma bananeira descascando a própria banana e comendo? Quem já viu? Eu nunca vi. Quem já viu um pé de mangueira tirar a própria manga e comer a própria manga? Não tem. Então a mangueira, ela dá o fruto para as aves, para os répteis, para os seres humanos. Então o fruto normalmente não é para si, é para os outros. Então você tem que se reafirmar, mas você precisa ter segurança do que você é, para que você possa dizer o que você é. E o que você é tem que ser algo que ajude aos outros. Então você tem que ser alguém firme, tem que ser alguém bem resolvido, tem que ser alguém que tenha real felicidade, tem que ser alguém que saiba realmente o que é, para que você possa ajudar o outro, ajudar o seu coleguinha, ajudar o seu irmão em casa, ajudar os seus pais, e assim sucessivamente. O fruto ele serve para uma vasta gama de utilidades na natureza. Os nossos frutos, que são as nossas obras, nossas atitudes com uma estima para os outros, também tem que ser usada como uma autoestima para nós também. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que somos, saber o fruto que temos e saber para quem esse fruto deve ser dirigido. Jesus disse, eu sou. Autoafirmação, segurança em dizer quem é, identificação, mas ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, a manutenção, eu sou o que pode trazer para vocês uma vida eterna.
Por isso, voltando para João 15:5, no final ele diz: sem mim nada podeis fazer. É preciso estar em Jesus, é preciso ter Jesus para ter essa vida. Vocês estão entendendo? Até aqui está todo mundo entendendo? Tem alguma pergunta dentro desse contexto até aqui? Se não há, continuemos. No versículo de número 35, Jesus também diz: o que vem a mim. Isso aqui indica que Jesus está à espera de que a pessoa o procure. Aqui indica liberdade de escolha de ir e vir até Jesus. Ninguém é forçado a ir. Ninguém precisa ir porque está se sentindo coagido pela família, pelos amigos ou quem quer que seja. Mas você precisa entender a necessidade que você tem de receber Jesus pela questão dele ser a vida e de ele ser a razão do sucesso de toda a sua vida. Sem Jesus, nada você pode fazer de maneira que possa, nós vamos já ver, que é o objetivo principal. Tudo que fazemos, mesmo que seja para terceiros, mesmo que seja para os nossos inimigos, devemos agir bem e dar bons frutos. A Bíblia ensina-nos até aos nossos inimigos dar água e comida. Será que você na escola tem alguma pessoa com quem você não gosta? Alguém que te persegue? Alguém que insulta? Alguém que coloca apelidos em você? Eu tinha um apelido que na época da escola eu não gostava muito. Hoje em dia eu até já me acostumei, porque aos 10 anos de idade eu já tinha cabelo brancos, alguns fios, com 10 anos. Com 14, 15 anos de idade na escola, sabe como era que os amiguinhos na classe me chamavam? De vovô. Imagine aí, poucos fios brancos. Mas quem gostaria aqui na idade de você ser chamado de vovô ou vovó? Seria um insulto, ou como se diz na linguagem de hoje, um bullying. Seria algo que iria deixar você chateado. Imagine você durante a aula, durante o recreio, um amiguinho ou uma pessoa que está lá na sua escola ficar lhe insultando, dizendo algum apelido que entristece você. Como você agiria para com essa pessoa? Jesus nos ensina que nós devemos inclusive ajudar a essas pessoas nas suas dificuldades, perdoar as suas ofensas, não partir para a briga, não fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, mas o contrário. Quem tem Jesus tem essa condição. Quem tem uma boa autoestima tem essa capacidade. Eu falava com a Suzana aqui no começo do café, antes de começar, sobre super-heróis. E nós estávamos vendo uma coisa interessante sobre super-heróis. Todos eles são estigmatizados, perseguidos, maltratados, escorraçados. E às vezes não é só pelos vilões não, é pela própria sociedade que eles estão defendendo. E nesse mundo de super-heróis, a gente vê essa condição do super-herói suportar. Eu queria até dar um exemplo daqui a pouco no Homem-Aranha, no Peter Parker. E você vê o Homem-Aranha, um jovem, muito jovem, ter que trabalhar, fazer faculdade, estudar duro, ter que cuidar de uma tia que ficou viúva por causa de um crime que aconteceu. Ele se sente culpado por isso e por aí vai. Então são muitas pressões em cima dele. Mas o que é que ele faz? Ele fica com raiva. Ele vai fazer o que é errado. Ele vai querer se vingar das pessoas. Ele vai querer deixar de salvar as pessoas porque as pessoas não acreditam nele. As manchetes do Clarim lá do James, né? É sempre essa: Homem-Aranha é um bandido, Homem-Aranha assaltou um banco, Homem-Aranha fez aquilo. O Homem-Aranha não faz nada disso. Mas todos esses estigmas contra ele, ele resiste, irmãos. E ele ainda resiste com alegria, feliz, faz as coisas. Além de tratar dos seus próprios problemas, das suas dificuldades, ele ainda salva o mundo. Então esse exemplo do super-herói é um exemplo para cada crente. Cada crente tem que ser bem resolvido nesse sentido, porque ele vai ser um estigma, ele vai ser alvo de perseguição, na escola alvo de bullying, ele vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. Jesus já antecipou isso, mas ele tem que ter resiliência, ele tem que ter calma, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber que o que ele faz é o que é certo, e acabou, ponto final. Então Jesus aqui ele diz: o que vem a mim, ter liberdade e a Cristo conscientemente, como eu disse, procure conhecer quem é Jesus, procure ler mais a Bíblia, procure ler mais a palavra de Deus. Não se baseie por religião, não, eu vou pesquisar aqui na internet qual é a melhor religião para eu fazer parte. Não faça isso.
procure ler a Bíblia e conhecer quem é Jesus. E então você decidindo ir até Ele, receberá vida e vida com abundância. Repito, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas voltando ao trecho, ele diz: o que vem a mim, a liberdade de ir e de vir, a valorização da escolha, cada pessoa fazer aquilo que realmente sabe que deve fazer, não apenas que sente. Não, eu vou para ali porque eu estou sentindo vontade de fazer. Nem sempre devemos fazer só o que sentimos vontade. Às vezes o que não sentimos é a verdade, é a obrigação, é um dever, tem que ser feito. Então é preciso que nós entendamos que a boa autoestima ajudará a vocês a fazerem isso. Também Jesus faz uma coisa aqui interessante, irmãos. Ele valoriza o acolhimento. No versículo de número 37, ele diz assim, lá de João: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse é um dos motivos pelos quais um servo de Deus e uma serva de Deus não tem baixa estima. Sabe por quê? Porque ele se sente amado por Deus. Ele se sente agraciado, ele se sente acolhido. Ele sente os braços do Senhor em volta de sua vida. Ele sente os cuidados de Deus em volta do seu corpo, em volta de sua vida, como o louvor que nós ouvimos aqui, que nós acompanhamos. Que letra maravilhosa! Ele está no comando, no controle. O nosso barco não está à deriva. Se por acaso tem as ondas balançando, é porque Ele está testando a nossa fé. Mas Ele está no controle, Ele é a bússola, Ele tem o caminho certo. Então, Jesus é a fonte da autoestima. Sem Jesus, se olharmos só para nós, poderemos introduzir um negócio de louvor próprio, de auto-idolatria e etc. E aí a coisa fica ruim. Mas é preciso que você tenha em Cristo esse amor por você, e também de tal maneira que em você passe para as outras pessoas. Ainda no versículo de número 37 tem uma coisa interessante, né? Jesus se disponibiliza e deixa disponível, porque de tal maneira Ele se dispôs a vir até você. Veja o que diz no versículo 38: porque eu desci do céu. Viu? Jesus disse, Ele desceu, Ele teve ânimo, Ele teve disposição de descer. Imagine, irmãos, se você fosse o filho do rei, sentado no trono ao lado dele, tendo todas as regalias que você tem, tudo que você pudesse ter, e de repente o seu pai diz para você: meu filho, eu queria que você fosse lá naquele mundo lá, descesse lá no mundo de violência, no mundo de pessoas que não se amam, no mundo de pessoas perdidas, no mundo de pessoas de má índole, pessoas más. Aí o teu pai dissesse: vá lá, eu quero que você viva com eles. Saia daqui do conforto, tire a roupa real, saia do seu trono, vá lá. Qual seria o seu sentimento? Você teria ânimo para fazer isso? Você teria amor a Deus, amor a si e amor ao próximo para fazer isso? Jesus fez, e Ele fez isso por você. Ele fez pelo mundo inteiro, e você está incluído nisso também. Às vezes as pessoas falam só: Deus salva o mundo, Deus quer fazer isso no mundo e tal lá, mas se desinclui. Mas seja incluso nos planos de Deus. Jesus veio por você. A Bíblia Sagrada diz que Ele desceu, porque eu desci do céu. Aqui João não está falando dele, ele está relatando o que ele mesmo disse. Jesus disse: eu desci. Note, mais uma vez ele usa o pronome eu desci, eu sou. Ele tomou uma atitude voltada em si mesmo para a humanidade e em favor da vontade dos outros. Isso é ter uma boa autoestima. Se você, por exemplo, tem dificuldade de obediência aos pais, aos professores, tem dificuldade de tomar atitude de imediato quando o pai diz faça isso, aí você tem aquela dificuldade e tal, então está aflorando aí uma baixa autoestima. Porque a autoestima se revela exatamente não só no amor a si, mas no amor a Deus acima de tudo, no amor àqueles a quem você vai servir. E Jesus desceu com essa condição. Ele disse: e eu desci do céu. Mas Ele desceu do céu com um plano, com um projeto,
com um objetivo. E qual foi esse objetivo? Não fazer a sua própria vontade. Imagine aí, se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é santo, se Jesus é verdadeiro, se Jesus é o amor, se Ele é tudo o que Ele disse, e Ele disse que desceu do céu, não por conta própria, não pela vontade própria, nem para fazer a própria vontade, então isso quer dizer que nós precisamos aprender logo cedo, que nós estamos no mundo, que nem tudo que a gente quer vai ser feito, que nem tudo é feito do nosso jeito, que nem tudo é na hora que nós queremos, tudo tem o seu tempo certo. Por exemplo, vocês na idade que têm, não pode ficar pensando agora em namorar, não pode ficar pensando em construir isso, construir aquilo, não. Primeiro, comece pela base, estudem, obedeçam aos seus pais. Na hora de ir para a escola, acorde, vamos lá, levanta, prontamente, se prepara, toma um café. Eu sei que é difícil, já fui adolescente também, já tive essas dificuldades, mas eu digo uma coisa, o exercício dessas coisas é importante, porque tornarão o seu objetivo alcançado. Então qual é o seu objetivo? Talvez aqui teremos muitos médicos, engenheiros, agrônomos, engenheiros civis, talvez teremos aqui funcionários públicos, sei lá, talvez tenhamos aqui muita gente aí na área médica, na área da pedagogia. Glória a Deus. Mas esses objetivos que vocês têm em mente, é preciso vocês começarem agora na base, não focalizar só lá. Tem muita gente que diz, eu queria que o meu filho fosse isso porque o salário é muito bom. Já visa o dinheiro, já visa os honorários, mas não é isso que tem que estar em vista. Você tem que se preparar, você tem que ser um bom estudante, um bom profissional. Você tem que aprender primeiro a obedecer, você tem que primeiro aprender a seguir ordens, a seguir regras, para que essas coisas, quando chegarem ao seu tempo, vocês estejam preparados para isso. Um relacionamento, namoro, coisa assim, baixa muito a estima. Isso eu quero dizer para vocês. Nós temos aqui alguns exemplos, não são todos, mas nós tivemos exemplos aqui no passado de jovens que eram muito ativos, assíduos na obra, mas quando começaram a namorar, esfriaram, deixaram de ter aquela frequência, deixaram de continuar lendo a Bíblia como estavam. Por quê? Porque não estavam ainda capazes de gerir os problemas de um relacionamento de namoro. Então é preciso que vocês pensem muito mais em coisas que são importantes e para o futuro. Eu não estou dizendo aqui que eu sou contra o namoro, estou dizendo aqui que o que não é bom é namorar antes do tempo, antes de você estar preparado e formado. Como eu disse, quando você nasceu era informe, um bebezinho, aí foi crescendo, se desenvolvendo, seus pais o ajudaram a ser o que é hoje, mas ainda há muita coisa pela frente, seus pais vão ajudar muito, seus professores, as professoras de escola bíblica e tudo mais. Mas me digam uma coisa, vocês aprenderam assim que vocês saíram do ventre a andar, a falar? Não. Vocês passaram a andar, talvez alguns aqui depois de um ano, outros talvez um pouco antes, mas você precisa de um tempo para se fortalecer, para botar o pé no chão, para firmar, para ter equilíbrio, para depois começar a andar. Então tudo é uma coisa atrás da outra, você não pode querer atropelar. Imagine uma criança que sai do ventre com um mês, já quer sair correndo dentro de casa. Não tem sentido, não seria bom para ela, para o seu corpo que está se desenvolvendo. Então tudo a seu tempo. Então vocês precisam fortalecer, assim como uma criança precisa fortalecer os ossos para ficar de pé, precisa aprender a ter equilíbrio para depois começar a andar e depois correr. Então não queiram correr antes do tempo, não queiram procurar relacionamentos antes do tempo, não queiram. É bom, mas deixe para o seu tempo, porque quando chegar lá vocês vão ter capacidade para gerir, para conseguir vivenciar e colocar essas coisas em pauta. E por fim, a gente vê Jesus dizendo no versículo 38, eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está vendo? Isso aqui é o mais alto grau da autoestima. Ter a capacidade de servir, de obedecer, de se sujeitar. Pode prestar atenção, quem tem baixa estima não quer se sujeitar a ninguém. Quem tem baixa estima diz, eu sou eu não preciso de ninguém. O pai de menino faça aquilo, eu não faço não. Como se ele soubesse se é bom ou não, se deve ou não.
mas a baixa estima está cegando a sua capacidade até de raciocínio. Então, muitas pessoas que caem no mundo do crime, das drogas e das coisas aí, sabe por que é? É porque tiveram uma estima baixíssima, uma autoestima baixíssima. E por essa razão, eles não se valorizando, entrando dentro das regras que são necessárias, para ele depois poder ajudar a outrem, então ele acabou indo por um atalho, por um outro caminho que não era o caminho correto. Há muitos convites, há muitas ciladas, há muitas armadilhas nesse mundo para vocês, adolescentes. Muitas, mas não são poucas, em todos os sentidos da vida, no sentido emocional, no sentido físico, no sentido profissional, no sentido familiar. Inclusive por aí já tem ideias até de que viver longe dos pais, de morar sozinho é bom. Isso é uma mentira, não é nada bom. Morar sozinho não é nada bom. Você precisa de seus pais, precisa da sua família. Nós precisamos dos nossos pais para nos ensinar a andar, a falar, a se alimentar, a se vestir, a se entrosar. Para isso precisamos estar prontos para ouvir, para obedecer, para dizer sim, meu pai, minha mãe, amém. O pai disse, o pai não quer o mal para o filho. Se ele diz uma coisa é para o seu bem. Mas eu não aguento fazer isso todo dia, parece um robô, é uma coisa que está pesarosa e tal, mas é necessário, é um exercício físico. Você acha que esses caras musculosos que levanta não sei quantos quilos, eles começam a levantar logo muitos quilos de uma vez só? Não, começam com um pouquinho e depois vai aumentando gradativamente. Se uma pessoa começasse logo com muito, irmão, se quebrava e nunca mais ia poder levantar nada. Mas tudo é gradativo, tudo começa aos poucos, tudo é de uma forma bem lenta. E é necessário que sigamos essa própria regra da natureza. Então, qual é o principal motivo da baixa estima? O principal, alguém poderia me dizer aqui? Qual é o principal motivo da baixa estima? O principal motivo da autoestima nós sabemos, é o amor de Deus. É Cristo em nós, é Ele agir em nós. Mas para baixa estima, qual é o principal motivo? Por que existe a baixa estima? Porque existe esse negócio da pessoa não se amar, se entristecer com tudo, não entrar em regras e tal. Vamos lá, começar para a Suzana? Pronto, as redes sociais, ela está dizendo aqui que é um dos motivos pelos quais muitas pessoas entram em depressão e baixa estima. Outro? Alguém levantou a mão aí que eu vi? Certo. Fala só um pouquinho mais alto. Eu não estou ouvindo. A incredulidade. Pronto. Então está aí outro motivo importante. Falta de fé. Não crê em Jesus. Inclusive lá em João, Jesus disse, vocês me veem, mas não credes. Esse também é um grande motivo. Mas tem um que é o pior de todos. Esse é bem negro, é bem feio, é horrível. Aí você diz, irmão, então eu não conheço, não sei não. Tá em cada um de nós, tá também em você. Vamos lá, alguém pode acertar para mim? A Suzana falou de novo, usou 2 vezes a palavra. Vocês ouviram o que ela disse? O Mateus ouviu. É o pecado. O que é o pecado? Errar o alvo. Que alvo? Qual é o nosso alvo? Jesus, é Deus. Se nós sairmos dessa rota, erramos o alvo. E quando erramos o alvo, pecamos. Pecar é simplesmente isso, errar o alvo. Jesus deu para Adão e Eva um alvo, o jardim do Éden. Comam de todas as árvores, vivam felizes aqui. Lá o clima era bem melhor do que esse, nem era quente, nem era frio. Lá o lugar não tinha ameaça de bandidos, de animais selvagens, perigos, morte, nada disso havia. Era um lugar maravilhoso. Então Deus deu para eles a direção e a rota. E o que foi que eles fizeram? Não seguiram nessa linha que Deus os indicou e foram por outro caminho. Que caminho foi esse? Fazendo aquilo que Deus disse que eles não fizessem. Isso é pecar, é pecado. Agora, a
causa da baixa estima ou da depressão, primariamente, é o pecado, principalmente o pecado original. Quando Adão pecou, todos nós viemos dele. Lógico que por vir dele, todos nós também trazemos a cadeia do DNA fragmentada, destruída, esfacelada pelo pecado. Por isso que existem tantas doenças. Por isso que o nosso corpo adoece, porque a nossa genética está fragilizada por causa do pecado inicial. Então o pecado trouxe todas as desgraças, todas as coisas negativas, todas as coisas ruins para o espírito, para a alma e para o corpo. Alguém pode me dizer, a baixa autoestima é uma doença, é um problema psicológico? Alguém pode dizer o que é? Pronto, o Isaac está dizendo que é um problema espiritual, está ligado à parte espiritual. Alguém tem uma outra noção do que pode ser a baixa estima ou a depressão, alguma coisa assim? O próprio pensamento, né? Porque o nosso pensamento é um campo aberto, que pode receber sugestões boas e sugestões más. Então, se o nosso pensamento não tiver alinhado com a palavra de Deus, nós podemos também cometer coisas que podem nos levar a esse estado de depressão. Amém. Então, se o pecado é a causa principal e Adão ao pecar trouxe todo esse problema para nós, para a raça humana, eu quero dizer que Jesus veio inverter a coisa. Ele veio trazer a cura e veio trazer a solução para o problema. Alguém pode dizer, o problema é mental, o problema é físico, o problema é espiritual. Eu quero dizer que o problema envolve tudo. A baixa estima está ligada ao corpo, está ligada à alma e está ligada ao espírito também. Então todo o nosso ser, ele pode estar numa posição de autoestima ou de baixa estima. Uma coisa interessante que eu queria fazer, porque o tempo é curto, já me falta um pouco tempo, eu queria dar apenas alguns exemplos importantes. Às vezes nós começamos alguma coisa e por não conseguir concluir ou concluir mal, nós nos abatemos. Ficamos, eu não sei, eu não sou, eu não consigo, eu sou um fracassado e tal. Quem aqui já ouviu falar ou conhece um homem, eu digo conhece no presente, mas ele viveu há um tempo atrás, já inclusive faleceu, chamado Thomas Edison? Quem já conhece? Amém. Qual foi a mais brilhante invenção dele? Criou a luz elétrica. Eu pergunto para vocês, quantas vezes ele tentou até chegar no ponto de que nós temos hoje a luz elétrica? 1008. Mais de 1000 vezes ele tentou até dar certo. Eu pergunto para vocês, esse cara tinha baixa estima? Porque se ele tivesse, na primeira tentativa ele disse, não deu certo, eu vou parar. Não dá meu, eu sou um fracassado e tal. Tu sabe o que era que ele dizia para ele mesmo, para ele conseguir, irmão, chegar ao final? Ele dizia assim, quando ele tentava e fracassava, ele dizia, eu não errei, eu apenas escolhi um modo de fazer errado e não vou fazer mais. Aí tentava de novo. Aí quando errava de novo, ele dizia para ele mesmo, ele dizia para si mesmo, ele não dizia para os outros. Porque quem tem autoestima, irmãos, não faz nada para tentar apresentar para o outro. Faz com certeza, consciência e segurança de que está fazendo o que é certo. Então ele tentou mais de 1000 vezes até conseguir. Quem também já ouviu falar aqui de Santos Dumont? Inventor de duas coisas principais. Uma delas, a aviação, o avião. A segunda, o relógio de pulso. Eu pergunto para vocês, foi de primeira que ele tentou e voou e deu certo? Não, várias. Inclusive, um dos objetos que ele criou para voar que deu certo e que ele conseguiu voar com dificuldades, que não foi aquela coisa perfeita, foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, foi o chamado 30º bis. Foi esse? Foi? Qual foi o que ele conseguiu sobrevoar? Quem lembra? Quem tem 14 anos aqui? 14, o Felipe ali falou, 14 bis.
Irmãos, 14 bis. Dizem que é chamado de bis porque foram repetições. Primeiro, segundo, terceiro, até quando chegou no 14, deu certo. Agora eu pergunto para vocês, se ele fosse um cara de baixa estima, um cara deprimido, um cara que olhasse para si e dissesse: eu não tenho valor, eu não posso, eu não consigo, ele teria chegado até esse ponto? Não. Mas ele é o que é hoje, conhecido, porque ele tentou e continuou, porque era uma pessoa que tinha resolvido consigo essa situação. E, por fim, eu queria levar vocês para um desenho animado, para um filme de ficção de super-herói. Comentávamos ali, eu e a Suzana, o Homem-Aranha. 2004 foi quando foi lançado o 2. Nesse período aí, o tio Ben é assassinado, já está assassinado, por um ladrão, que ele, o Peter Parker, não impediu no assalto, e aí ele foi e matou seu tio. Ele se sentiu culpado, mas ele já tinha poderes, já lançava teia, já subia as paredes, já pulavam, já e tal. Mas aí o que aconteceu? Um belo momento, ele com problemas em casa, porque a casa estava hipotecada, ele não tinha dinheiro para pagar, trabalhava no Clarim vendendo fotos, e o James lá pagava uma mixaria, ele não tinha dinheiro, estava com problemas na faculdade, chegando atrasado, faltando e tal, um monte de problema, e ainda estava se envolvendo sentimentalmente com a Mary Jane, que é a sua namorada no filme. E aí, com todos esses problemas, sabe o que foi que aconteceu com ele? Um belo dia, ele disse: eu vou começar a dar um passeio aí pelos prédios. Aí vestiu a roupa e saiu. Quando chegou uma hora, ele apertou aqui, cadê que saiu teia? Lá de cima. Ele caiu. Não morreu, mas se levantou todo quebrado, em cima dos carros lá. E o que foi que aconteceu? Aí tentava e nada. Tentou botar as pontinhas dos tentáculos lá na parede e não conseguia subir. Tentou dar aquelas acobracias, não conseguiu mais. Ele tentou enxergar alguma coisa, porque o Peter Parker usava óculos antes de ser picado pela aranha radioativa. Depois, com os poderes, ele não precisou mais de óculos. E ele não conseguia mais ler, então ele precisou botar o óculos. Note, ele estava regredindo. E ele não sabia por quê. E ele mal se sentindo mal. Aí foi ao médico lá. Quando chegou lá, um professor, cientista e médico lá, começou a fazer exames nele. Examinava aqui, examinava acolá e tal. Aí disse: rapaz, você não tem problema nenhum consigo. Aí ele: os meus poderes, por que eu não consigo usar? Ele diz: os poderes estão em você. Agora você não está conseguindo usar porque está acontecendo um bloqueio para você usar esses poderes. Mas que bloqueio é esse? Aí ele começou a dizer: resolva a sua vida sentimental e a sua vida no dia a dia. Aí começou a falar problemas nisso. Quando ele foi perceber que realmente os poderes estavam nele, ele não perdeu os poderes, não perdeu sua capacidade. Era uma pessoa útil e que tinha poderes para realizar, mas não estava conseguindo, porque estava bloqueado, os sentimentos dele estavam bloqueando, ele estava com uma baixa estima, e ele não estava conseguindo nem se aceitar, achando-se culpado pela morte do tio, achando que a tia vai ficar na rua por perder a casa hipotecada, achando que não vai passar no ano na faculdade, um monte de coisas. Aí imagine você numa situação dessa, o que você faria? É nessa hora que precisamos realmente ativar os poderes de super-herói. E como crente, onde estão os nossos poderes de super-herói? Em Jesus. Ele é o nosso verdadeiro super-herói. É Ele quem nos ajuda. Eu digo para vocês que eu me converti aos 16 anos de idade. 16 anos e alguns meses. Bem jovem. Ainda estava no 6º ano do primário. E eu tinha muitas dificuldades já. Meus pais não tinham muitas condições financeiras. E minha vida não foi fácil. Na escola também, perseguições, dificuldades e tal. Com essa idade já trabalhava com o meu pai numa borracharia e numa oficina para ajudar em casa. E para piorar a situação, logo depois que eu me converti, comecei a namorar. Aí pronto, imagine um jovem com 16 anos de idade estudando, com dificuldades financeiras, e aí resolve namorar. Tentar namorar. Irmãos, foi uma sucessão de coisas que foram muita pressão sobre a minha vida. Mas eu digo uma coisa para vocês: em momento nenhum, em todas as dificuldades, fosse no casamento, fosse na escola, fosse em casa, com a minha família,
com uma filhinha de 1 ano, porque assim que eu me casei com 1 ano e 6 meses de namoro, namorei com 1 ano e 6 meses, casei. Assim que casei, tive logo a primeira filha, e as dificuldades só somando-se uma na outra. E então, naquela época, eu já me lembrava do Peter Parker. Eu dizia, rapaz, eu me sinto um Homem-Aranha, né? Passando por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, mas eu tenho que vencer, eu tenho que continuar. Mas nunca faltei um culto, nunca deixei de ler a Bíblia, nunca deixei de orar, nunca deixei de ver uma perspectiva boa lá no futuro. Sempre lutei contra todas as dificuldades, mas contando com a graça de Deus e com a pessoa de Jesus na minha vida. Por isso que hoje eu sou o que sou. E eu me sinto, irmãos, bem resolvido comigo mesmo. E eu acredito que sou bem resolvido com a nossa igreja, com os irmãos que eu conheço. Não tenho nenhum problema com nenhum dos irmãos, e não sei se alguém tem algum problema contra mim. Se tiver, estou aqui para resolver. Mas a questão é que nós precisamos de Jesus para ter uma vida de autoestima. Moisés passou por dificuldades. Deus chamou ele para a obra, ele disse, eu não vou, eu sou gago, Senhor, manda outro, eu não tenho capacidade. Mas Deus disse, sou eu que dou, e deu capacidade, e libertou o povo do Egito. Outros, como Josué, também a mesma coisa. Ele deu a Josué capacitação, que não se achava capaz, era apenas um ajudador de Moisés. E por aí vai, há muitos exemplos na Bíblia que falam sobre essa questão. Mas o cerne principal, da qual eu quero dizer para vocês nessa noite, nessa manhã, acerca da autoestima, é a comunhão que vocês precisam ter com Deus. Em primeiro lugar, respeitar e obedecer e ter uma boa comunhão com seus pais, irmãos, na sua família, que é a base da sua vida. E depois você vai levar essas coisas para a sua escola, para a sua rede social. Cuidado com rede social. Tenham uma rede social de pessoas reais, físicas. Não converse com avatars. Não converse com certas pessoas que se apresentam em seus avatares uma coisa que não são. Às vezes você conversa com um homem pensando que é uma mulher, conversa com uma mulher pensando que é um homem, conversa com um velho pensando que é uma criança, conversa com uma criança pensando que é um velho. Na internet, nas redes sociais, há esse perigo, há esse campo minado. Então tenham cuidado, olhem isso. Se vocês não podem por si próprios gerir isso, chamem seus pais. Não esperem seus pais fiscalizarem vocês. Procurem a ajuda deles, para que vocês possam ter uma vida bem harmônica com Deus e com sua família. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não sei, eu acho que eu falei mais do que perguntei. Estava querendo mais expor o que realmente seria os problemas e a solução. E acabei. Mas eu espero que na mente de vocês e no coração de vocês fiquem esse conselho. Eu já fui moço e hoje não me considero nem velho, estou indo para lá. Já estou com 51 anos, me converti com 16, nunca me desviei e nem nunca passou pela minha mente deixar Jesus, porque eu sei que Ele é a fonte da minha vida e eu sei que sem Ele eu não posso viver. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Márcia. E obrigado vocês pela paciência.